pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à infectologia / parasitologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da comunidade nossa do YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto o título do vídeo, vamos falar da esquistossomose. E o que a gente pode falar dessa esquistossomose? Primeiro, que ela é uma enfermidade. Isso é óbvio. Mas quem vai ser esse agente causador? Ele vai ter um causador, que é o Schistosoma mansoni. Esse agente vai ser o causador dessa enfermidade. Então, para a gente entender melhor esse processo dessa enfermidade, devemos saber o ciclo, como que ele acontece para a gente poder ingressar no quadro clínico. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que saber que isso aí vai ser muito comum em locais rurais. Por exemplo, uma pessoa, né, que vai a um banho, às vezes um viajante que vai a um local visitar ali e acaba contagiando essa esquistossomose. Ou um morador rural que sempre está indo ali se banhar em um rio ou anda descalço em um terreno úmido. Tudo isso pode colaborar, sim, para essa enfermidade, a esquistossomose. Então, a gente vendo o ciclo, a gente vai entender por que pessoas que vão aí em locais mais úmidos, tropicais, que é frequente o caramujo, o bionfalária, vai ser suscetível a essa enfermidade. Então vamos lá, olha a imagem do ciclo, vamos entender passo a passo. Primeiro, a gente tem um ser humano que está infectado, essa pessoa está doente, ela possui o Schistosoma mansoni em seu intestino, está ali. E com as fezes desse indivíduo vão sair ovos desse parasita. Então, as fezes desse indivíduo libera ali junto os ovos do parasita. Então, suponhamos que essa pessoa vive em um local onde não tem um saneamento básico adequado. E ele vai defecar em um local inadequado, ali perto de um açude, perto de uma plantação. Ele vai defecar onde não deveria. Aí ele vai lá, fez seu totozinho, beleza. Só que quando ele defecou ali naquele local, ele deixou ovos desse parasita, que foram liberados no seu intestino. Então, esses ovos ali, né, perto de um açude, em um local úmido, ou ali no solo, esses ovos vão eclodir. Esse ovo eclode e libera uma larvinha chamada de miracídio. E esse miracídio, se ele entrar em contato com a água, ele vai nadar ali e vai procurar um agente ali que vai ser intermediário se a gente fizer uma relação com o ser humano. Porque ele mira o caramujo e acaba batendo na gente de tabela, beleza? Então o que acontece? Esse miracídio vai para o caramujo, o bionfalária. Ali nesse caramujo, ele vai se transformar em uma larva cercária. E essa cercária sai naquela aguinha, fica ali naquele lago, aquele lago parado, aquele rio que não tem tanto movimento. E suponhamos que uma pessoa vai e pula naquela água, vai ali se divertir, vai tomar um banho nesse calorão que está fazendo no Brasil e acaba entrando em contato com essa larva, essa cercária, que consegue perfurar a pele e vai infectar essa pessoa. E claro, ao final, essa larvinha vai chegar ali no seu intestino e novamente vai liberar ovos. Vão liberar ovos que posteriormente essa pessoa pode defecar em outro local inadequado e assim fecha o ciclo, porque se essas fezes, né, vai eclodir o ovo, forma miracídio, miracídio cercária, né, ali com caramujo, cercária infecta outro ser humano e assim sucessivamente. Tranquilinho? Então, basicamente esse é o ciclo. O que a gente tem que saber é que é muito comum em locais sem saneamento básico, locais tropicais, de clima tropical, e que geralmente pode atingir um viajante,
pode atingir até mesmo pessoas que vivem ali nessa comunidade, em locais ali de sitiantes, de fazendeiros. Então vai ser muito comum essas pessoas que vivem em locais assim, sem saneamento básico, e locais mais isolados, que tenha água, enfim. Porque o caramujo e esse agente necessita de água fresca. Isso que você tem que entender. Então, beleza, a gente entendeu o ciclo. Agora, olha o ovinho desse parasita. É bem característico, né? Parece que ele tem uma perninha ali, algo afora, que dá essa característica em especial para o ovo deste Schistosoma mansoni. Então, esse é o ovinho que sai com as fezes daquele indivíduo que está contaminado por esse agente. Tranquilo? Então fica aí nessa memória para você. Esse é o ovinho do Schistosoma mansoni que causa a esquistossomose. Beleza. Agora, o quadro clínico. A gente tem que saber que o quadro clínico pode ser variado. Ele pode ser ali mais agudo e pode ter uma forma mais crônica. Primeiro, se a gente sabe o que vai acontecer no ciclo, a gente pode deduzir mais ou menos o que vai acontecer no quadro clínico. Primeiro, a cercária, ela penetra a pele, não foi isso que a gente falou? Ela penetra a pele. Então, se ela vai penetrar a pele, ela vai causar uma irritação ali, uma dermatite cercariana. Então, essa cercária, ao penetrar, deixa aquele prurido, deixa aquela irritação, vermelhidão naquela região e um processo inflamatório nessa pele. Então, a gente tem que saber disso. O ciclo penetrou na pele, tem aquela inflamação, aquela dermatite nessa pele ali que está com um processo de inflamação, uma vermelhidão bem característica. Outro ponto é que a gente pode encontrar nesse indivíduo a febre de Takayasu. Essa febre, ela vai acometer 50% dos pacientes que tiverem contato com esse agente. E ele vai demorar cerca de 3 a 8 semanas para manifestar esse quadro. E eles podem ainda ter uma característica por ser uma hipersensibilidade, uma reação de hipersensibilidade. E os quadros manifestos aí vão ser febre acompanhada com uma cefaleia, tosse, muita tosse, também pode encontrar diarreia e fortes dores abdominais. Então, essa febre de Takayasu também vai ser aí um dos quadros que a gente pode destacar nessa fase clínica. Já quando a gente fala aí de um quadro mais crônico, algo mais agravante, geralmente são aquelas pessoas que estão em contato constantemente com o caramujo, pessoas que estão ali em um local infestado de caramujo, ou vivem nessa região aí, que pode estar em contato sempre aí, diário. E quais são os quadros aí mais crônicos, mais terríveis, talvez a gente pode dizer? Eles podem variar de intestinais, pulmonares, renais, neurológicos até mesmo, e principalmente hepático e envolvendo o baço também. Tranquilo? Quando a gente fala referente a um dano hepático, esse parasita vai causar principalmente um dano nos sinusoides desse fígado. Então ele vai causar um grande dano nesses sinusoides, prejudicando a funcionalidade desse órgão. Também pode acontecer, devido a esse processo inflamatório no fígado, ele formar aquele fígado gigante, né, que seria aí uma hepatomegalia. Também pode prejudicar o nosso baço, né, formando aquele baço gigante, né, inflamado, que seria a esplenomegalia. Então, pode atingir baço, fígado, muito comum acontecer em adultos, até mesmo fibrose desse fígado. Ou seja, se tem um processo de fibrose ali, é claro que esse fígado vai perdendo sua função, e isso é muito grave. Em casos de fibrose do fígado no adulto, aumenta a pressão dentro desse fígado, que pode levar até mesmo à formação de varizes esôfagogástricas. Olha a imagem, que fica muito mais fácil de você identificar uma varize esôfagogástrica. Então seria como um processo reflexo
a esse aumento da pressão ali dentro. A gente pode falar de sintomas pulmonares, como por exemplo aí uma hipertensão pulmonar. Então seriam quadros assim variáveis, gênito urinário, inflamações ali. Pode acontecer também um processo renal de uma síndrome nefrótica. Também a gente pode falar de problemas neurológicos, como até convulsões, se eles atingirem o sistema nervoso central. Então são quadros assim muito amplos. Pode atingir aí, como a gente falou, vários sistemas do nosso corpo. Quanto ao diagnóstico, como que a gente pode chegar a um diagnóstico específico nesse paciente? A gente pode fazer sorologia? Pode, galera. Principalmente naquele que é o viajante, aquele que está ali só viajando ou entrando em contato com aquele local, né, por uma visita e etc. Mas em um indivíduo que vive constantemente em contato com esse escaramujo, com esse parasita, que tipo de exame a gente pode fazer? O exame parasitológico de fezes. Por quê? Porque o exame parasitológico de fezes, a gente sabe que ovos desse parasita saem ali no intestino, saem com as fezes dele. Então, se a gente examinar essas fezes, né, de forma ali do exame parasitológico, a gente consegue ver esses ovinhos do parasita nas fezes desse paciente. Também ali uma biópsia, claro que seria muito mais invasivo, mas esses dois primeiros seriam muito úteis, principalmente o exame parasitológico de fezes, para chegar a um diagnóstico. Claro, também unindo o diagnóstico de laboratório com o quadro clínico desse paciente. Quando a gente fala de tratamento, a gente pode usar aí o praziquantel, primeira linha, e oxaminequine também pode ser uma alternativa. Então esses dois aí são os tops para o tratamento da esquistossomose. Tranquilo? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com nossos estudos. Valeu!